E nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Paulo de Tarso fala o seguinte: eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Emmanuel vem comentar na lição 94 do livro Pão Nosso, Sexo. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre os gentios e os judeus. E nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego do espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam a de aproximação das almas da paternidade e da maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe, contudo o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analisa ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Interessante, né, esse assunto, a partir do termo imunda, porque durante muito tempo, né, os círculos religiosos mais antigos acreditavam que o sexo era uma coisa equivocada. E foi o próprio Paulo mesmo que ele falou: gente, eu não quis dizer isso não, olha, eu não quis obrigar ninguém a ser celibatário não, eu quis na verdade dizer que bom seria que você fosse igual a mim, fosse celibatário para se dedicar a uma atividade maior em prol da humanidade, mas se não conseguirem, não, se casem, tenham o relacionamento de vocês, mas só recomenda que esse relacionamento fosse com uma pessoa que você amasse, que é só ali que você vai aprender a desenvolver o amor mesmo. Por quê? Porque o problema assim como está se usando a palavra imunda para questões de alimentação, que na época Emmanuel aproveitou para trazer para o sexo também, o sexo, em primeiro lugar, foi criado por Deus. Ponto. O prazer que tem no sexo também foi criado por Deus. Não tem nada de proibido nisso. Aliás, se não fosse o prazer do sexo, muitas pessoas fugiriam da paternidade e da maternidade. Mas querem experimentar aquele prazer e arriscam, e aí a espiritualidade amiga ela vai manipulando para que a perpetuação da espécie aconteça e a reencarnação dos espíritos aconteça através do sexo. Já ouvi uma vez de um espírito que depois da força do amor, a força do sexo é uma das mais poderosas do universo, porque ela tem tanto poder que ela consegue provocar a reencarnação de um espírito. Vamos lembrar que lá no capítulo 14 do Evangelho, Santo Agostinho fala assim: quando produzis um corpo através do ato sexual, aspas nossa aqui, ele fala, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. Então o sexo tem esse poder. Agora, é claro que a gente vivendo em um mundo de expiações e provas, onde tem muito sofrimento e sofrimento para tudo quanto é lado, algumas pessoas buscam a fuga para os seus sofrimentos através do prazer e elegem os prazeres das drogas, tanto ilícita como ilícita, o prazer do exagero da gula, o prazer do sexo, e acaba entrando pelo caminho do sexo desregrado, e a gente vai usar a palavra sexo desregrado, quando ele se torna, entre aspas, imundo, é quando a gente, sem levar em consideração o sentimento das pessoas, a gente brinca e magoa e se compromete com uma lei de causa e efeito por conta dos relacionamentos que a gente tem. Aí é que o sexo realmente ele começa a complicar e, como diz até aqui, né, povoando os altares com os fantasmas do desregramento. Quando você destrói famílias, você afasta pai de filho, mãe de filhos,
esse tipo de coisa, aí sim, aí a coisa começa a tomar um compromisso doloroso, um rumo doloroso, porque a lei de causa e efeito ela visita a gente sempre, sempre. Agora, por outro lado, o que o Emmanuel fala aqui, ele fala, olha, o sexo ainda tem muitos, ele usa a palavra leves, né, muitos. É um departamento aqui da atividade, da atividade na Terra, que o espírito ainda parece que está aqui, ainda está cego, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Né? O chakra que a gente tem, o campo de força chamado genésico, gênese vem de criação, tudo que tem criação, a gente usa a energia desse chakra. É energia para quem trabalha com a área de educação, que tem que ficar se recriando todo dia, para aquele que trabalha na área das artes, da música, né? Enfim, está usando essa energia o tempo todo. E a energia sexual, ela aproxima as pessoas, aproxima as almas. Então, durante muito tempo foi uma coisa proibida, principalmente os direitos da mulher, né? Porque a gente sabe que no século passado, todo homem, quando nascia, parecia que o batismo dele, que era um batismo um dos mais infelizes que a gente pode imaginar, né? Porque hoje não acontece mais, pelo menos comigo não foi desse jeito. Mas o batismo era pegar a criança e levar para um bordel, um prostíbulo, para que ele perdesse a virgindade ali. Quer dizer, era uma coisa muito triste que acontecia. Enquanto a mulher não, a mulher ficava presa, mas o homem estava desprezando o fato de que, na verdade, homem e mulher são espíritos. Então, eu reencarnei homem, eu vivi essa experiência. Eu reencarnei mulher. Então, uma eu estava solto com meus instintos e a outra estava ali tendo que me limitar, tendo que controlar os meus instintos, se eu não sofreria as sanções daqueles que estavam encarnados como homem. De maneira que a gente pode aqui assegurar tranquilamente que nas encarnações enquanto mulher ao longo da história, foi quando o espírito teve a maior oportunidade de evolução, porque enquanto homem a gente estava aqui com os instintos todo solto e se comprometendo, fazendo um monte de bobagem. Agora, quando chega no século XX e XXI, que a gente está agora, mas estou falando do século XX por conta da doutrina espírita, né, o Emmanuel trazendo essas informações. O Emmanuel tem um livro chamado Vida e Sexo, que ele fala, gente, não estamos mais em época de proibição, mas sim em época de educação, de ensinar responsabilidade. Hoje o pai, a mãe ou qualquer pessoa responsável pela educação de um ser que omita as questões em relação ao sexo, ele está perdendo de muito, porque as informações vão chegar através das redes sociais e vão chegar todas deturpadas. Eu me lembro de uma música aí da década de 80, né, do Ultraje a Rigor, do Roger, né, que hoje está até em programa de televisão, e ele falava assim, bom, vá lá, vai ver que é pelas crianças, mas quem essa besta pensa que é para decidir? Depois aprende por aí que nem eu aprendi, tão distorcido que até uma sorte eu não ter sido pervertido. Eu fiquei olhando aquilo e falei, olha o que a falta de educação sexual, de você sentar com os filhos, igual eu tenho visto pais, amigos meus, chegar para os filhos homens e falar, ó, muito cuidado com o que você vai fazer com o sentimento das filhas dos outros, das filhas dos meus amigos. Cuidado com o que você vai fazer com a mulher. Está sendo uma geração bonita nesse ponto, porque está ensinando respeito. É claro que aqueles que não respeitam, como existem muito por aí, ainda vão esbarrar com a lei de causa e efeito, mas eu estou falando da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores de alguma maneira. Se não sentaram ainda para conversar com seus filhos sobre isso e tomar o caminho correto, de levar na ginecologista se for menina, de ter conversas de homem para homem também, e não levar essa coisa de homem, né? Achar que o homem tem que ser esse que vai ficar namorando de tudo quanto é lado, não. Eu me lembro até de uma cena muito legal do filme O Poderoso Chefão, que é um fato verídico, que um dos filhos era mulherengo. Aí ele vira para o filho e fala, o homem que não tem capacidade de construir e manter uma família nunca vai ser homem de verdade. E por sinal o personagem da vida real e o personagem do filme acaba sendo assassinado e depois foi uma emboscada por conta de uma cena de sensualidade. Estava envolvido com a mulher, quando saiu foi assassinado. Quer dizer, acabou mostrando aí na teoria, na prática, que a teoria estava dizendo. Então o sexo ele não é imundo de forma nenhuma, mas está na hora de todos nós aprendermos com a beleza dele, não só para perpetuar a espécie, mas para a terapia mental nossa o tempo todo, para o nosso bem-estar, porque sexo é vida, e ao mesmo tempo a gente está ajudando também os nossos companheiros e a nós mesmos a não cairmos mais nessas teias que
que vão prendendo a gente ao longo das encarnações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.